A nona rodada do Ragnarok já vai começar nessa semana com os spoilers. Ou será que nós veremos algo um pouco mais diferente do que só o começo da luta? Temos que descobrir isso agora na nossa previsão do capítulo 78 de Shuumatsu no Valkyrie. Obviamente, a base de toda essa previsão vai ser praticamente o início da nona rodada e os seus lutadores e tudo que pode estar envolvendo nesse meio. E eu já posso começar falando que, infelizmente, no meio de toda essa organização, nós não vamos ver nem o Sigurd ou o Sakata Quinto aqui no capítulo desse mês, meio que tendo aquela enfrentação que todos estão teorizando, ou o Sakata Quinto aqui tentando libertar o Sigurd de sua prisão. Porque tanto como eu, como você sabemos muito bem que os capítulos mais recentes de Shuumatsu não costumam ter o tamanho necessário para mostrar tudo o que nós queremos ver, incluindo os lutadores e já o início da batalha. A não ser que aconteça algum milagre e eles acabam querendo fazer um capítulo gigante ou colocar capítulo duplo nesse mesmo mês. Só que isso também não vai acontecer, porque normalmente a gente é notificado quase que 1 ou 2 semanas antes dos spoilers de que nós vamos ter capítulo duplo. E até agora não tivemos nenhum pio de nenhum dos leakers. Mas enfim, como todos sabemos, no capítulo 78 veremos a apresentação dos 2 lutadores da nona rodada do Ragnarok, de ambos os lados, deuses e humanos, levando em consideração que vão ser mostrados os 2 de uma vez nesse mesmo capítulo, da mesma forma que aconteceu na última rodada que viemos do Tesla e o Beu juntos, sendo apresentados com algumas páginas de diferença. Só que em uma dessas possibilidades, a primeira que me vem à mente é de que eles vão fazer o mesmo sistema que teve no capítulo, de que um deles vai receber mais destaque que o outro personagem durante a sua aparição, e o outro vai ser alguém que já conhecemos ou lutadores completamente desconhecidos, para eles poderem ser melhores apresentados, como por exemplo o Nikola Tesla foi, mostrando algumas de suas experiências, quem ele é, aparência e até mesmo a Volund, que vão ter suas apresentações meio que vinculadas com a mesma quantidade de páginas, caso forem 2 desconhecidos. Porém, eu acredito fortemente que a maneira que eles vão fazer a apresentação é um dos personagens, como sempre, receber um pouco mais de destaque, já para poder dar o pontapé inicial para ver quem é que vai ter o maior destaque durante a batalha em si. Mas o real motivo pelo qual acredito que vai ser dessa maneira é que um dos lutadores vai ser alguém que a gente já conhece, como por exemplo, Odin, Loki, Nostradamus, a aparência do Simon Hayah ou o Akita Shoji. E desse jeito, eles podem ter um destaque um pouco menor por a gente saber algumas informações sobre eles, enquanto o desconhecido vai precisar de mais detalhes e uma apresentação um pouco mais completa antes de começar a batalha, e o outro vai ser melhor desenvolvido quando já tiver começado, já poder ter anunciado a sua entrada no meio da arena. E parando agora para falar algo um pouco mais importante que também tem relação com sobre esses participantes do Ragnarok, vocês se lembram daquelas palavras, aquele pequeno anúncio entre aspas, que sempre sai após cada capítulo revelado por um dos leakers? A mensagem do mês passado dizia que ambos os lados vão visitar os seus respectivos representantes para a batalha e que a próxima rodada será um enfrentamento fatídico. E eu devo admitir que eu fiquei um bom tempo pensando nessa última frase, ser um enfrentamento fatídico, por causa que ela em si já traz umas boas respostas para várias perguntas que a gente tem guardado sobre esse capítulo que tá vindo. Além da gente conhecer os 2 lutadores, obviamente, eu dei uma pequena pesquisada no que é que pode significar a palavra fatídico, que pode significar diversas coisas, como infortúnio, fatal, sinistro, revela o que o destino decidiu, profetiza e que prediz. E que se vocês conectarem essas últimas 3 palavras mais ou menos, que tem no significado de fatídico,
faz você pensar diretamente em algum personagem que esteja meio a ver com profetas e previsões do futuro. Obviamente, Michael Nostradamus, justamente por causa dessas pequenas palavras que estão no significado de fatídico, que acabaria sendo algo meio ruim de acontecer no Schumacher Valkyrie se fosse realmente uma referência para o Nostradamus estar lutando, já que esse personagem é dado como a carta coringa da humanidade, que deveria ser usado somente em momentos de extrema necessidade, como por exemplo, a humanidade perdendo a rodada diversas vezes, ou até mesmo perto da última rodada, levando em consideração que os deuses estariam só a um passo de atingir as 7 vitórias, enquanto os humanos estão muito para trás. Ou talvez a grande emergência da Brunhild receber aquelas mensagens de qual vai ser o deus a lutar na 9ª rodada e ele acabar sendo alguém muito mais poderoso do que ela esperava, como por exemplo Nostradamus ir contra o Poseidon, já que essa era uma das possibilidades que ela tinha para que os Zeus dos Mares enfrentasse lá na 3ª rodada. Então meio que para usar a carta coringa da humanidade, tinha que ser alguém lá no nível do Poseidon ou alguma coisa próximo a isso. E pelo menos para mim, o único deus que está se encaixando em toda essa descrição é o Odin, o último líder dos deuses que está ali, o líder nórdico, que faria até bastante sentido, porque fatídico também pode significar sinistro. E esse deus tem umas boas cenas que deixam ele com uma cara assustadora ou talvez uma aura misteriosa, sem contar que Odin também tem o poder de ver o futuro, que também combina com os outros significados daquela palavra, juntamente com o Nostradamus. E um combate entre Michael Nostradamus e o Odin, com certeza seria algo muito incrível de se ver, para a gente poder finalmente descobrir qual era aquele poder misterioso que Nostradamus usou para destruir a Bifrost, que até hoje a gente vem teorizando o que é que ele pode ter usado, provavelmente até poderes de levitação. E também se Odin é realmente assim tão forte e poderoso quanto ele aparenta, porque você e eu sabemos que no meio de todo o Schumacher Valkyrie, a maioria das aparições do Odin são aquelas que dão mais destaque para ele e mostram que sim, ele é um ser forte. Mas isso só poderia ser confirmado com certeza caso a gente visse o deus lutar. Mas se você tiver outra teoria para o significado da palavra fatídico e outros personagens que podem ser conectados a essas, vocês podem deixar nos comentários, que eu estou muito interessada em ver as possibilidades de vocês e ver quem é que acerta nessa rodada. Mas eu devo dizer que segundo essa pequena parte que tivemos revelada sobre o capítulo do mês, faz com que a minha aposta seja com certeza Nostradamus versus Odin. Porém, tem outra coisa que não é sobre os lutadores, que esse tal enfrentamento fatídico poderia significar no capítulo. É de que essa batalha vai ser importante ou impactante para a história do Ragnarok em si, ou que ela vai ser uma batalha decisiva para que a gente veja a força total dos dois lados de deuses e humanos, um enfrentamento trágico e sinistro de verdade. E só de pensar nessa possibilidade de significar mais sobre o contexto da batalha do que só lutadores, eu fico ainda mais animada com toda essa 9ª rodada que está por vir, mas com uma pequena desvantagem que eu acabei mencionando mais ou menos no começo do vídeo, de que eu tenho quase 100% de certeza que nós, infelizmente, não veremos o começo da batalha agora em maio, o que eu tenho certeza que vai deixar muitos fãs com raiva do Memura no dia que sair os spoilers, já que o capítulo possivelmente não vai ter páginas o suficiente para, primeiro, apresentar 2 lutadores completos, ainda mais se 2 deles ou um for desconhecido, depois logo fazer a enorme entrada padrão deles, já junto com o Heimdall quando estão indo para a arena, e logo depois já começar a luta. Isso já é coisa demais para metade de um capítulo
Imaginem só para um capítulo inteiro. Então, o máximo que podemos fazer é esperar o melhor para que no capítulo 78 de Shumatsu no Valkyrie a gente consiga ver pelo menos umas coisas interessantes para ter novas teorias e novos vídeos também aqui no canal. Mas enfim, isso é tudo que tínhamos para falar sobre o capítulo 78 de Shumatsu no Valkyrie, que já está por vir, e não esqueçam de ativar o sininho para saber no momento exato que tivermos um novo vídeo falando dos spoilers ou novas postagens que nós fazemos todo mês, para deixar você sabendo de qualquer coisa que esteja saindo agora mesmo sobre o nosso mangá incrível. E agora um momento especial para os membros do nosso canal: Otávio Araújo, Cypher, Canibal Vegano Trupe, Ian Thales, CD Stars, Cherryland Zero, Vianney do Tira, Felipe Silva e Cauã Love Boss.